Bom dia! Bom dia, mais um domingo. Hoje, mais uma aula da IBD. Nós estamos na lição de número 10, né, da revista da CPAD do segundo trimestre. Hoje, dia 7/6/2020, estamos na lição de número 10. Então, vamos lá. Nós temos aí o nosso título da nossa lição, que é o dom de interpretar as línguas. A Bíblia diz: nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar que essas línguas querem dizer. Está lá em 1 Coríntios 12, do 29 ao 30. A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios 12, 10, 14, de 6 ao 13, 26 ao 27. Conhecendo mais de Deus. O dom de interpretação de línguas é um complemento da ação do dom de variedades de línguas, que transforma uma experiência espiritual que a princípio tende à individualidade. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4a. Em experiência coletiva, rompendo o individualismo e o auxiliando aos outros. Por isso o apóstolo Paulo aconselhou a busca pela interpretação de línguas, por intermédio da oração sincera a Deus. Além do que, uma das marcas da igreja primitiva era a forte comunhão existente entre os irmãos. Porém, essa unidade foi se perdendo devido a um individualismo cada vez mais crescendo em nossa sociedade. A presença do dom de interpretação de línguas é um testemunho claro da necessidade de nos mantermos como corpo de Cristo, bem ajustados uns aos outros. Afinal de contas, a Bíblia nos aconselha que devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. E aí nós vamos para o nosso primeiro tópico, que diz: compreendendo o significado de uma mensagem em línguas. Como foi visto na lição anterior, o dom de variedade de línguas só pode ser uma bênção coletiva se transmitir uma mensagem compreensível aos ouvintes, e para que isso ocorra, Deus concedeu à sua igreja o dom de interpretação de línguas. Por essa ação do Espírito Santo, torna a mensagem contida nas línguas estranhas acessível. O dom de interpretação de línguas é um dom que manifesta a mensagem verbal sobrenatural pelo Espírito Santo. Não se trata de tradução de línguas, mas de interpretação de línguas. Tradução tem a ver com a palavra em si. Interpretação tem a ver com a mensagem. Ainda de acordo com o pastor Antônio Gilberto, os dons do Espírito Santo estão divididos em alguns grupos para fins de melhorar a compreensão e o seu estudo. O dom de interpretação de línguas está classificado no grupo dos dons que manifestam a mensagem da parte de Deus de maneira poderosa, vivificante, criativa, edificante e consoladora. E aí nós temos o nosso primeiro revisando, com duas perguntinhas. Letra A, qual a diferença entre a tradução e a interpretação? B, em qual grupo o dom de interpretação de línguas está classificado? E aí vocês pegam, respondem aí, num cantinho aí, num papelzinho, num caderninho, responde para lá no final a gente corrigir juntinhos, tá bom? Vamos passar para o nosso segundo tópico, que tem aí
o nosso tema, uma mensagem para a edificação. A poesia judaica do relato da criação no livro de Gênesis expressa que tudo o que Deus fez era muito bom. Em outros textos, as escrituras sagradas revelam que Deus é a fonte de todo bem. Na poesia judaica contida nos livros de Salmo, exalta-se a bondade e em Novo Testamento encontramos Jesus em um diálogo com um jovem rico, afirmando que só Deus é bom. Ao destacar a bondade de Deus, confirmada nas Escrituras, somos levados a crer que temos um Deus que transborda atos de bondade e que se relaciona com sua igreja em busca do bem de todos que a constituem. Assim também a mensagem vinda da parte de Deus, por intermédio do dom de interpretação de línguas, tinha sempre um bom propósito, a edificação coletiva da igreja. O apóstolo Paulo percebia o potencial edificador na manifestação desse dom, que tornava a mensagem de Deus compreensível aos ouvintes. E agora nós temos aí o nosso segundo revisando, com apenas uma perguntinha, apenas uma pergunta, que é ela: qual o propósito do dom de interpretação de línguas? Então você também vai responder essa perguntinha aí e lá no finalzinho nós vamos corrigir todas as perguntinhas que tiverem, tá bom? Vamos para o nosso terceiro e último tópico. Temos aí nosso título: Devemos orar para interpretar as línguas. Orar nem sempre é uma tarefa fácil. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, afirma que não sabemos como devemos orar. Por esse motivo, precisamos ser dependentes do Espírito Santo em todo tempo, inclusive para realizarmos a oração. Outro alerta das Escrituras sobre a oração e a constatação de Tiago é a constatação de Tiago, quando diz que muitas orações não respondidas têm como motivo principal um coração mau e egoísta. Deus não responde a esse tipo de oração mal intencionada. O apóstolo Paulo nos aconselha a orar por um motivo que agrada a Deus e que é proveitoso para toda a igreja: a oração pela interpretação das línguas. O propósito final desse dom é a edificação coletiva do corpo de Cristo. Orar por esse motivo é uma das demonstrações real de que estamos rompendo com a tendência egoísta do nosso coração e estamos preocupados em abençoar as pessoas com a instrumentalidade da nossa vida. Quantas vezes nos vemos lutando por nossos próprios interesses, sem nos preocuparmos com a necessidade dos outros, né? Daqueles que estão ao nosso redor. A verdade bíblica nos convida a desfocar um pouco de nós e voltarmos a atenção ao nosso próximo. Isso implica um belo exercício para mudarmos a nossa maneira de estar na Igreja de Cristo, desejando muito mais ser uma bênção do que somente alcançar as bênçãos. E nós não temos aí nosso terceiro revisando, né? Nessa lição de número 10, só temos apenas os 2 primeiros revisando. E a lição é bem curtinha mesmo. Nós estamos falando aqui dessa lição sobre a interpretação de línguas, né? Os dons de interpretação de línguas. E qualquer dúvida, eu sempre deixo aqui claro, até para os meus alunos,
né? Qualquer dúvida, é só entrar em contato no nosso grupo do WhatsApp para eu estar esclarecendo a dúvida, tirando a dúvida de vocês, tá bom? Então, vamos para a correção, para quem já fez, né, as suas respostas aí, né, já responderam. Vamos lá para a nossa correção. Nossa correção aí, o primeiro revisando aí em cima, letra A, qual a diferença entre a tradução e a interpretação? Né? Nós aqui estamos falando sobre a tradução de línguas e interpretação de línguas, tá? Então, vamos lá. A tradução, ela se preocupa com o significado das palavras. E a interpretação, ela está preocupada com a mensagem. Você viu aí a grande diferença que existe de uma para outra? Uma, ela se preocupa com o significado da palavra. A outra está preocupada com toda a mensagem. Letra B. Em qual grupo o dom de interpretação de língua está classificado? Resposta: grupo de dons que manifestam a mensagem da parte de Deus. Então, aí nós vamos para o nosso segundo revisando aí, a nossa resposta do segundo revisando, que tem a pergunta: qual o propósito do dom de interpretação de línguas? E a nossa resposta aí é trazer a edificação coletiva para a igreja através da interpretação da mensagem contida no falar em línguas. Bom, gente, aqui nós já corrigimos, né? A tia já leu toda a lição para vocês. Passou os dois revisando, corrigimos os dois revisandos. Então, aqui nós terminamos mais uma lição, a lição de número 10, né? Está aí a lição para os alunos ou não, aqueles que não estejam acompanhando, que seja da classe do pré-adolescente, não estejam acompanhando as aulas presencial ou até mesmo aquelas igrejas que não estão fazendo as aulas online, né? E a pessoa quiser assistir, ver o conteúdo da lição, fiquem à vontade, tá bom? Então, bom domingo para todos, uma ótima semana, Deus abençoe a todos e até domingo que vem.